Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou falar com a Fatinha da Providência, falando do Rio de Janeiro, militante, ativista de movimentos sociais, o portal Favelas, também tem uma relação lá com o cinema, que ela vai contar aqui para a gente. Prazer muito grande recebê-la aqui, Fatinha, como é que estão as coisas aí? Quiser se apresentar, já falar também dos projetos, aí como é que está a atuação nesse tempo aí estranho, crítico, né, que a gente está vivendo aqui no país, né? E então, boa tarde, boa noite aí para você, pessoal que está assistindo também, que vai nos assistir. Bom dia, boa tarde, boa noite. Agradecendo já a sua presença aqui. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. A gente tem trabalhado aqui na Providência buscando criar formas de nos expressar e também de nos posicionar diante de tantos desafios nesses últimos tempos, né? A favela, historicamente, já é um local de apagamento, né, de invisibilidade, de muita escassez também. Então, ao decorrer da minha vida aqui, acabei tendo essa inserção, né, de estar junto da comunidade, de ter uma relação boa com muitas pessoas, e a gente acabou fundando aqui um cineclube. E aí passamos a participar mais intensamente enquanto cidadãs da vida da cidade, da favela. O cinema, assim como a gente pretendia que ele tocasse as pessoas, ele também nos transformou, nos aproximou de diversas pautas que a gente não tinha tanta reflexão, não tinha acúmulo. E os filmes, eles têm esse poder, né, de nos levar lá dentro, né, nos fazer entender com o coração as histórias das vidas das pessoas. Então, eu moro aqui há já mais de 30 anos na Providência, tenho origem nordestina, mas sou muito apaixonada por essa favela. E é engraçado quando você fala assim nesses tempos insanos, nunca diria quando a gente iniciou o cineclube que os tempos se desdobrariam, né, em tantos reveses assim ruins de retirada de direitos, né, para o povo, para o trabalhador. A gente fundou o cineclube em 2016 exatamente para levar esse diálogo com os moradores da favela, né? Naquela época ainda era o assombro do impeachment, né? No início de 2016, a votação do impeachment e a retirada da presidenta de forma ilegal, e a gente perceber ali, mesmo dentro da favela e mesmo distante, né, dos grandes debates, dos acontecimentos da cidade, estávamos sendo afetados ali diretamente. Então, como eu frequentava espaços políticos e tinha uma inserção política, né, no asfalto ou fora da favela, eu entendia que nós ali precisávamos também participar daquilo. E os meus amigos, que a gente trocava essa ideia e a gente ficava, pô, vamos nos encontrar ali na pracinha do bairro, porque eu não aguento mais ficar no Facebook. A gente estava ali no meio daquela batalha das fake news, né, das acusações contra o PT, o que levou ao impeachment, né, da presidenta, o golpe. E aí o Cineclube nasceu assim, com a gente entendendo aquela situação como muito complicada e difícil. Mas, assim, para mostrar que aquilo ali era só o início do que a gente ainda ia enfrentar, né? Enquanto faveladas, enquanto mulher, enquanto brasileira. E aí encontrar a galera do Portal Favelas foi, né, da vontade de comunicar sobre essa pauta e do lugar que a gente fala, porque também tem a frustração de nos ver representados e descritos de forma pejorativa, marginalizada e criminalizada sempre. Então, esses caminhos eu vim seguindo através do cineclube, da minha vivência na favela, e me levou a encontrar esse timaço que é essa galera do Portal Favelas. São comunicadores populares que eu tenho aprendido muito e que têm lutado, né, para fazer essa comunicação, essa contra-informação de, ei, peraí, nós aqui somos trabalhadores e, diante de tanto descaso, a gente precisa se organizar, porque senão a gente vai continuar morrendo e nem ficar sabendo, né? Que é o próprio Estado que nos abandona e também nos violenta,
porque quando chega, por exemplo, no momento de pandemia, a única forma que o Estado chega é com caveirão, como tem acontecido aí nos últimos meses, né? Acentuou o número, aumentou o número de operações e de mortes violentas no período da pandemia. Então, é fundamental para a nossa existência nos organizarmos de alguma forma. E a minha forma foi encontrar na arte, na cultura, no cinema, que é a minha paixão, e o carro do sacolão na favela que passa, né? E a gente vive essa batalha diária, né? De termos essa responsabilidade de criar uma narrativa que vai tentar desconstruir o que a grande imprensa, a imprensa só fala de nós para mostrar corpos e sangue, né? Ela não mostra, por exemplo, esse cineclube que já existe há 4 anos e entre outros projetos que acontecem aqui. Então, estou muito feliz no Portal Favelas e o cineclube aqui dentro do território remotamente. Mas essas são as lutas aí do nosso tempo. Eu já sou jovem há algum tempo, já vim lá daquelas lutas lá contra as privatizações do FHC, e, no entanto, nada disso me preparou para enfrentar uma pandemia e o tamanho abandono e descaso que a gente passa aqui no Rio com relação ao governo, com relação à prefeitura e, de uma forma geral, também o governo federal, que é isso, né? É fake news, orientando as pessoas a invadir o hospital, todo tipo de barbaridade, né? Estamos nessa era de civilização versus barbárie e eu estou aqui junto com as amigas, os amigos, exatamente lutando para manter esse marco civilizatório que a gente trouxe até aqui. A gente se pauta muito na ciência, na checagem de informações e na valorização da nossa história verdadeira, né? De uma abolição incompleta, de um genocídio do povo originário monstruoso, e agora o povo brasileiro sendo explorado até os últimos. Essa semana aí o Bolsonaro anteontem acabou de sancionar mais um decreto que precariza ainda mais o trabalhador em plena pandemia. Então a gente está disposta, junto dessas pessoas maravilhosas que nos inspiram e estão aí na luta, né? Diversos companheiros aí, o companheiro Rumba, a companheira Preta, que também é comunicadora de favela, vários companheiros que já estão na estrada há muito tempo, né? Que enfrentaram muitas lutas contra a criminalização da comunicação comunitária, inclusive, né? Sempre fomos perseguidos pelos donos do grande capital, marginalizados. A internet trouxe uma nova possibilidade, né? E agora a gente numa live aqui que a pandemia trouxe uma possibilidade maior ainda da gente interagir. Estamos aí na luta. Se você quiser contar, são dois coletivos, então, é o Portal Favelas e o Cineclube, né? Você participa dos dois. Se você quiser falar um pouco como é que é cada um, especificar mais aí para o pessoal como que é a atuação do Portal Favelas, a extensão, quais são os campos, né? E também depois falar do Cineclube, da questão com o cinema. Legal. Ele é uma plataforma que reúne diversas páginas de Facebook ou de canais de influenciadores de favela ou todo coletivo ou grupo que com essa intenção de informar o povo da favela sobre aquilo que está acontecendo. É muito confuso para a gente. Às vezes eu ouvi um tiroteio que aquela favela perigosa com bandidos e que a polícia tem que invadir e tal. E isso é desumano, né? Nos desumaniza. E a missão do Portal Favela é oposta. É a gente que está ali perto, dentro, participando dos fatos, dos acontecimentos. Também temos essa possibilidade de produzir essa narrativa. E as nossas páginas também são potencializadas e divulgadas lá no portal. Então, são duas possibilidades. Tanto eu, enquanto mulher lésbica de favela, posso ter o espaço no portal para escrever reportagens jornalísticas ou crônicas ou pensamentos e opiniões, né? Posso fazer um artigo sobre opinião, quanto eu tenho, né,
a possibilidade de ter o trabalho do Cineclube divulgado ali, as nossas sessões, o que a gente, enfim, deseja compartilhar com os nossos amigos. Então, assim, o Portal Favela está ao lado de outras páginas, né, de outras ações que não cineclubistas, né? A gente tem ali a Voz da Comunidade, por exemplo, que é um meio de comunicação também que tem uma abrangência imensa. Tem o Fala Roça, né? Tem pessoas que são moradoras de favela que têm o espaço ali para elas próprias pautarem aqueles assuntos que estão sendo falados, né, na imprensa. Entretanto, nunca somos convidados a nós dizermos ali, né? E o assunto, às vezes, a grande maioria das vezes, é sobre a favela, sobre as nossas vidas. E aí o portal tem esse papel. A gente tem buscado interagir melhor com as tecnologias também, entender e ampliar. Então, a gente tem uma vaquinha também. Quem quiser compartilhar, dá uma olhada lá na página, porque é isso. A gente está marginalizado de todas as formas, inclusive com o equipamento. Então, tem pessoas importantes que escrevem sem celular. Tem a questão também das pessoas na favela sequer têm acesso à banda larga. Eu, no meu prédio, as grandes empresas não atendem. Então, eu tenho que buscar um meio alternativo, uma forma alternativa de me virar, porque realmente eu tenho esse direito negado. Então, a gente busca se fortalecer na sociedade esse apoio, que a sociedade reconheça, que ela valorize a nossa opinião, que ela comunicação para entender o nosso lado, né? Muitas vezes a gente se vê ali colocado na imprensa, né, de grande alcance, de formas que realmente não faz o menor sentido, assim. Na favela, a grande esmagadora maioria das pessoas é muito trabalhadora. Inclusive, são as pessoas que mantêm o asfalto funcionando. É quem dirige, é quem faz a segurança, é quem limpa, é quem faz a comida, é quem limpa depois que todo mundo come. É o favelado, é o periférico. Então, para nós é bastante complicado a gente ter uma narrativa que só nos clube. É um trabalho que busca fortalecer ainda mais a nossa possibilidade de entender o mundo, né? Quando a gente percebe que na favela a grande maioria das pessoas é conservadora, é evangélica e apoia pessoas que são explicitamente racistas, políticos que têm políticas e projetos explicitamente de eugenia e de exploração da força do trabalhador. Tipo, como que na favela, né, com um grande número de trabalhadores, de número de domésticas, diversas domésticas votam no Bolsonaro sem sequer terem conhecimento que o Bolsonaro foi o único deputado a votar contra a PEC das domésticas, que garantia o reconhecimento das domésticas enquanto trabalhadoras. Então, acho que esse lugar, não que o Cineclube venha trazer esclarecimento, conhecimento, esclarecimento não, escurecimento para as pessoas, o conhecimento, mas que a gente possa ser uma pedrinha ali na pavimentação daquele caminho que precisa existir, né, alternativo a esse caminho do branco salvador, herói, da princesa Isabel, do negro que é o marginal. O racismo ele é muito violento e excludente, né? Então, além dele excluir a pessoa negra do mercado de trabalho, da possibilidade de estudo, de formação, de capacitação, ele também violenta aquela pessoa exatamente porque ela não tem capacitação, trabalho, enfim. Então, são pautas que a gente considera importante e que a gente, então, entende que a gente precisa minimamente fazer na nossa rua, e é o que a gente faz, independentes, sem apoio, sem edital nesse momento. Infelizmente, a cultura ela é extremamente desvalorizada no nosso país, então a gente faz com os nossos meios. Mensalmente, a gente estende um lençol, pega um projetor, que lá a gente conseguiu conquistar um projetor através de um edital, em 2016 ainda, e faz a curadoria via internet, busca
pesquisar os coletivos que fazem cinema negro, que fazem cinema LGBT, e entra em contato com as páginas e exibe esses filmes e fala sobre esses filmes. E buscam construir e resgatar uma identidade ou uma memória que assim, uma vaga noção que a grande maioria das narrativas torna ela bem pejorativa. E a gente tem uma oportunidade agora de escutar as pessoas negras que estão resgatando e trazendo essa história, assim como diversas pessoas indígenas resgatam e trazem essa história, que tem essa generosidade de compartilhar com a gente. O meu povo também é um povo nordestino, um povo com uma história de muita riqueza, de muito trabalho. Então, acho que basta a gente seguir nesse caminho de trazer para perto dos nossos, das nossas, a verdadeira história do nosso povo, do nosso em detrimento de uma história europeia ou americanizada, né? Como nosso governo aí prefere, mas que não é a nossa alternativa, não. Uhum. Então, inclusive, esse mês a gente vai falar sobre Stonewall, vai fazer 51 anos, esse adesivo aqui ainda é do ano passado. Esse ano acho que não produziram, porque a gente está enclausurado, né? Estamos isolados. Mas Stonewall foi a revolta que aconteceu lá nos Estados Unidos em 69, que desencadeou diversos acontecimentos e que trouxeram para os LGBTs pela primeira vez a pergunta: por que nós não temos direito como as outras pessoas? Porque eram extremamente estigmatizados, violentados, ainda somos, mas desde 69, com a revolta de Stonewall, dia 28 de junho, a gente comemora o dia. Então, esse mês, os LGBTs, nós, os mutantes, X-Men, maravilhosos, com nossos superpoderes, buscando acompanhar o calendário de lutas, né? Enfim, o calendário político é um cineclube de bastante militância, na verdade. Sim. E a gente esse caráter, né, poderia ser mais lúdico, algumas pessoas sugerem, a gente sabe. A gente caminho. Opa, desculpa aqui que a câmera está Tudo bem. Tá escorregando aqui no meu esquema que eu preparei. Uhum. É isso. Então, dá total liberdade para gente. E a gente tem esse trabalho na rede. E o Cineclube, a gente tem um trabalho aqui no chão da favela. Uhum. E como que faz para o pessoal ter acesso a essa produção aí do Cineclube? Tem Tem uma página no Facebook que se chama Favela Cineclube e tem uma página também no Instagram, Favela Cineclube, assim como o Portal Favelas. Portal Favelas no Facebook e Portal Favelas no Instagram, além de Twitter também, que tem também uma equipe que vai no Twitter, que é outro ritmo, né? É em cima ali. E estamos buscando ocupar esses lugares que, se a gente não ocupar, na política não existe espaço vazio. Vamos ficar assistindo eternamente, dizerem que DJ é bandido e que na favela só tem maconheiro, que todo maconheiro é bandido. A gente está cansado disso. A gente já entendeu qual é o projeto de ter essa guerra às drogas falsas para cima da gente. A gente já entendeu o que a lei da droga de 2006 faz com a sociedade. Ela encarcera os jovens negros com um cigarro de maconha ou quem está trabalhando na venda do varejo na favela, enquanto pessoas com 400 quilos de maconha no carro vão para a clínica de habilitação. Pessoas com helicóptero cheio de cocaína seguem com o helicóptero por aí livre. Percebe que existe um recorte territorial. Não é a guerra às drogas e o favelado é o traficante. Existe uma guerra às drogas que é racista. Lá na Zona Sul acontece tudo o que acontece aqui na Providência. Só que lá na Zona Sul ninguém é incomodado com a PM, o que tiver de valor dentro, chamando de vagabundo. A polícia teve uma operação violentíssima aqui numa favela do Complexo de Favelas da Maré, no dia 6 de abril. Eu me lembro bem desse dia. Nesse dia eu fiquei revoltada. Os voltados.
porque os relatos dos moradores era que as pessoas que estavam em casa, isoladas, que podiam, conseguiam, tiveram as casas arrombadas e eram chamadas de vagabundos porque estavam em casa. Então, como assim? Se você conseguiu, por acaso, de alguma forma, o direito de você se isolar, o policial vai lá dentro da sua casa e te chama de vagabundo. Com que motivo? Por quê? Porque eu não tenho dinheiro para morar num outro endereço? Mas a pessoa não pode ser criminalizada, ela é uma vítima do capitalismo excludente. O nosso país é totalmente excludente, ele é muito desigual, e a pandemia está aí para provar. As pessoas que não têm condições, elas estão sobrevivendo da ajuda umas das outras. Aqui na nossa favela tem uns 5 coletivos aqui que estão trabalhando na distribuição de cesta básica. Será que é porque eles não têm o que fazer e não gostariam de ficar na casa deles? Não, é porque a miséria, ela é explícita, ela está na nossa cara. As pessoas andam na rua e olham coisa porque ela está com fome. Ela ficar em casa. Como é que você vai pedir para ela lavar a mão se na favela, em diversas fontes, diversos locais da favela, não tem água potável? A pessoa tem que carregar. Então, a gente tem muita esperança de novos tempos, de novas perspectivas, um novo modo de ver a vida mais solidária, com menos desigualdade, né? com menos valor material para coisas. E a gente acredita muito nisso, a gente está aqui trabalhando muito, além de ter um trabalho também que esse ativismo, né, e essa vontade, essa militância me levaram a outros espaços junto com outras mulheres incríveis, como, por exemplo, uma pessoa que eu faço parte da equipe hoje com muito orgulho, que é a Dani Monteiro, deputada estadual. Estivemos juntas nas trincheiras, né, das lutas. Quantas vezes encontrei a Dani na Avenida Rio Branco, lá com o braço para cima, a gente lutando por educação, a gente lutando contra a privatização, a gente lutando contra a violência. E aconteceu o que aconteceu com a nossa companheira Marielle, que, enfim, tinha uma visão extremamente abrangente da sociedade, extremamente humana, com um olhar para todas as pessoas e que fez campanha e política com a gente. Então, foi assassinada. A Dani Monteiro foi para essa disputa muito num sentimento que a Marielle trazia para a gente, que era: precisamos ocupar os espaços ou vamos seguir morrendo. Então, a Dani foi para essa disputa. A gente esteve lado a lado nessa campanha de 2008 e, saindo vitoriosa, eu acabei tendo esse privilégio, essa honra de ser convidada para compor a equipe. E estou lá com muito orgulho também, fazendo esse trabalho que é, mais uma vez, a extensão desse trabalho o qual o Cineclube se propõe, o Portal de Favelas se propõe. Trazer dignidade para as pessoas, com honestidade, com respeito, permitindo que as pessoas se expressem, que elas acessem os direitos, né? Lutando para que as pessoas consigam elaborar, ter a capacidade de elas próprias fazerem análise crítica da sociedade. Eu não quero que ninguém seja socialista como eu. Eu quero que as pessoas possam avaliar com maior quantidade de informações, vamos colocar assim, para ter uma chance melhor de escolher, fazer escolhas melhores. Então, o nosso povo segue votando na direita, que está aí para explicitamente reproduzir privilégios para a elite, para os empresários, e a gente aí lutando e sofrendo muito para conseguir sacar o auxílio emergencial, por exemplo. Imagina, se não fossem as cestas básicas na favela, o que não seria desse povo hoje? Se não fossem as pessoas se ajudarem mutuamente, porque as cestas básicas dos coletivos que estão na ação na favela não vão suprir a necessidade. Quem tem que fazer isso é o Estado. Jamais a gente vai conseguir dar conta das necessidades de uma favela. Mas minimamente a gente contribui ali também para que as pessoas se ajudem, se auxiliem, como sempre fizeram. Afinal, as favelas têm um histórico lamentável de abandono, né, e de sobrevivência, de resistência. Então, para mim, é uma grande honra, aprendo demais nesses ambientes e só cresço como pessoa e consigo perceber que, enquanto a gente não resolver essa dívida histórica,
enquanto a gente não realizar a reforma agrária, enquanto a gente não construir um sistema de educação que seja para emancipar a pessoa e não para treinar a pessoa para mercado de trabalho, eu penso que a gente precisa talvez postergar um pouco aqueles sonhos de ir para uma ilha e descansar e tal, né? Por enquanto ainda é na rua, na rede, na favela, conversando muito, dialogando muito. Estava hoje lá na LERJ imprimindo uma cartilha que a gente construiu no estilo história em quadrinho para facilitar, para buscar o entendimento das pessoas com regras ali de prevenção da Covid. Cara, assim, não tem uma faixa na rua. Eu estive próxima ali à Clínica da Família recentemente para colocar uma faixa que nós produzimos a partir de um edital que a gente venceu agora para utilizar no combate à Covid. E aí quando a gente passou em frente à Clínica da Família, a gente pensou, vamos colocar na Clínica da Família? Não, já devem ter algumas informações ali, mas não tinha. Então, assim, um prefeito extremamente descompromissado, assim, extremamente não está nem aí para a favela. E o governador, eu acho que está todo o Brasil sabendo, hoje começou o processo de impeachment dele, e assim, o centro ali da denúncia desse momento, desse processo, é a verba dos respiradores. Então, é muita luta ainda que a gente tem, né, Caio? Pelo menos o Alto foi embora, o Queiroz foi preso. Pois é, hoje aconteceu essas coisas, né? Não dá para a gente saber ver com tanta esperança assim, mas é alguma coisa, né? Eu acho que as organizações como essas que você participa e outras, elas estão, enfim, ganhando corpo, né? Parece que ficaram durante um tempo anestesiadas com o prosseguimento que se deu depois de 16 e depois da eleição do Bolsonaro. Parece que agora a gente está vivendo um momento já novo, me parece. Assim, não dá para saber exatamente o que vai acontecer, né, mas parece que as coisas estão, enfim, tomando outros rumos, né? E muita luta ainda para ser feita, né? E novos tempos de verdade, né? Tem que ser novos tempos de verdade. Sim, com certeza. Trocar tudo. Eu queria falar do cinema, eu acho muito interessante, porque o cinema ele tem um potencial incrível, né, de dar visibilidade, uma vez que ele trabalha com imagem, né? E, bom, tem um grande cinema das indústrias, mas tem também esse cinema que é feito pelas próprias pessoas, aquela ideia de câmera na mão, ideia na cabeça, né? Fazer o próprio cinema a partir de uma ideia. Hoje tem vários dispositivos que permitem isso, né? Se você puder falar um pouquinho mais sobre como que é essa produção dos filmes, como que é essa relação depois da distribuição para o público e tudo mais. Cara, a gente, assim, quando a gente pergunta ninguém levanta a mão, é bem distante. E esse é o nosso objetivo, criar, sobretudo no jovem, essa vontade de fazer. Porque na nossa que é mensalmente, mês a mês e tal, a gente descobre cada filme incrível e feito assim por pessoas que realmente estavam nessa, de câmera na mão e ideia na cabeça. Não sem ninguém pedir nada para elas, sem digital, sem nada. A ausência, né, da nossa imagem, da nossa representação, da forma que a gente se vê, que a gente acredita, empurra a gente para essa produção. Então, é isso, a gente busca estar observando esse cinema, o cinema universitário, né, o cinema LGBT. Recentemente, por exemplo, a gente exibiu o Panapanã, que é de uma galera lá de Manguinhos, favelada, mulheres, né, que estavam ali no início de 2018, passando tudo aquilo que todos nós brasileiros enfrentamos, aquela frustração. Em seguida, a morte da Marielle, que abateu muito, sobretudo as mulheres negras de favela. Então, tem a amiga lá, a Fran Campos, que puxou esse bonde que ela chama de cinema de ajuntamento, que é isso, elas têm a ideia e se procuram e falam, bom, eu acho que eu consigo, e a outra acha que consegue editar,
e arrumam um local e desenvolvem um roteiro e fazem. Então é um cinema muito... Acho que se a gente contar que ninguém deu um centavo para elas, é muito incrível, é uma força muito grande. Assim como o cinema indígena também, né? O cinema das mulheres indígenas, o cinema dos jovens indígenas, com uma narrativa que nenhum de nós jamais seria capaz de produzir. O olhar do indígena, né? A forma como a pessoa que vive com a natureza e que respeita da forma e que tem a ligação que os povos originários têm é muito única. A gente teve uma sessão que a gente que é o João Alberto, que ele trabalha fazendo oficinas, né, ministrando cursos de audiovisual dentro das aldeias, ele roda o Brasil e tal. Então, as imagens, os filmes são muito incríveis. E são coisas que a gente não tem a menor noção, né? A gente não encontra na TV, a gente não vai encontrar no Netflix. Se você não souber buscar, talvez você não te apareça numa opção, como opção no YouTube até, né, inclusive. Então, conhecer e acompanhar o trabalho dessas pessoas e poder trazer para o Cineclube, aproximar das nossas crianças, porque a gente tem esse cuidado de fazer uma curadoria para as crianças, e aí tem uma primeira exibição a partir das 18 horas, e a gente busca trazer representatividades para dialogar que tem a ver com aquele filme. Então, quando a gente fez uma sessão indígena, a gente trouxe um filme de uma pessoa indígena, que é a Célia Maracajá, que mora aqui no Rio de Janeiro, e ela veio conversar com a gente. Então, as crianças puderam ver o filme e conversar com essa pessoa que é uma mulher indígena. Então, assim, até para nós, assim, é muito novo uma pessoa com as características, né, que as pessoas indígenas têm, com a, enfim, com o cabelo, com o brinco, né, com as cores, e as crianças ficaram muito maravilhadas. E é isso, como você disse, né? As imagens, elas falam muito mais do que criança, qualquer diálogo, né, com adolescente. Então a gente tem experiências muito... A gente já exibiu, por exemplo, um filme de 2 horas e 40 sobre a história do povo Guarani Kaiowá. Ele não foi feito por um indígena, mas a gente teve uma pessoa indígena que veio conversar com a gente e foi incrível, assim, a gente não tinha aquele acúmulo, aquele conhecimento. E dentro de uma favela, isso é muito... Imagens que a gente tem é só da TV aberta, que a Favela em Massa assiste aquela programação semanal de novela e de jornalistas policialescos, né, aqueles programas horrorosos, que nos retratam, enfim, de formas diversas, mas nunca de formas boas, humanas, legais. Então, nós próprios vamos ter que fazer isso. Ainda não temos nenhum filme do Favela Cine Clube, o que já demonstra, né, a exclusão absurda que acontece, né? Só de falar cinema, algumas pessoas já pensam assim, ué, mas para que vocês, né? Tipo, não é o lugar de vocês. Como vocês vão fazer filme como? Exatamente, é uma pergunta que a gente coloca aí para a sociedade. Por que não tem filme feito por favelados, né? Tenho certeza que talvez eles tivessem outras narrativas do que essas todas que só giram em torno de fortalecer e reproduzir a lógica da guerra às drogas, para nós racista e classista, e nos criminaliza para sustentar uma lógica aí num sistema capitalista, sei lá o que chamar. Espero que esteja ruindo. E o nosso trabalho é esse. Mensalmente a gente faz isso. Pegar esses filmes dessas pessoas que estão fazendo filmes sobre nós, e especialmente pessoas negras e pessoas LGBTs, pessoas que residem na favela e periferia, universitários, coletivos, e trazer para o Cineclube e convidar essas pessoas. E aí a gente senta no chão depois do filme, faz uma roda, a gente faz uma pipoca que a gente distribui para que a experiência seja o mais próximo possível do que os demais membros da sociedade vivenciam. E a gente é só personagem. E a gente sonha com isso, de
As crianças que estão crescendo ali mais perto da gente, que já perguntam, hoje vai ter cineclube? Por que você não passa o filme tal? Por que você só passa aqueles tipos de filme? Então, eu imagino que se juntando outras experiências que elas possam vir a ter na vida, elas possam juntar com essa e pensarem e almejarem ser cineastas, serem atrizes, atores, diretores, né, ou serem outros personagens que não os do balcão, os do lugar de lavar, de limpar, onde a sociedade coloca, né, e nos marginaliza dessa forma, né? Os LGBTs, as pessoas negras, as pessoas pobres. Às vezes não adianta você também ser branco, ser pobre, que você é recusado também nos lugares. Mas esmagadoramente a população de favela é a população negra. Então a violência é muito grande. Quem está aqui dentro percebe e, lamentavelmente, carrega no coração a tristeza de ver os nossos vizinhos, que a gente sabe que não eram bandidos, que eram trabalhadores, que eram estudantes, que eram jovens da roda de rima, que eram... houve um evento aqui, Caio, se eu não me engano, foi no dia 20, não vou chutar o dia para não desrespeitar a família, mas estava tendo uma entrega de cestas básicas pelos professores e alunos de um pré-vestibular que estavam trabalhando em parceria com uma escola de ensino médio aqui da região. Então, o pré-vestibular, em parceria com a escola, se mobilizaram para assistir algumas famílias de alunos que estavam ali, né, numa situação de maior vulnerabilidade. E no dia da entrega das cestas, a polícia passou e alvejou as pessoas e um jovem foi morto. Então, a narrativa da imprensa foi de que era um jovem supostamente envolvido com o tráfico do Morro da Providência, e nós tivemos que correr e compartilhar e pedir para os amigos compartilhar a história real, que era o Rodrigo Cerqueira, 19 anos, trabalhador, ambulante, tem uma barraquinha ali na esquina na qual ele foi alvejado, estudante do pré-vestibular e estudante da escola de ensino médio, foi morto com tiro de fuzil pela polícia. Na mesma semana, onde mais 2 jovens foram mortos. Então, um ministro do Supremo Tribunal Federal dizendo que as operações são proibidas, a todo instante elas acontecem. Muito em função da conivência da sociedade. Quantas e quantas vezes no Facebook, nas redes sociais ou até presencialmente, que mas é melhor porque favelado, ou justificarem porque a pessoa era negra. Mas deve ser bandido mesmo, porque olha a cor. Então, é um mundo que a gente precisa encerrar, cancelar, resetar, e acreditamos que, através da cultura, a gente pode trazer elementos substanciais para fortalecer a autoestima negra. E o cinema é fundamental. A gente tem um filme aqui que a gente exibe, ele está no YouTube. Ele se chama Cabela. É um K e o Bela, uma dupla interpretação. Ele foi feito por mulheres e homens negros, LGBTs, pessoas trans, negros, todo o elenco negro. E eles contam que eles foram para um lugar, e lá no lugar onde eles se isolaram é que eles construíram o roteiro e foram se expressando. E é um filme tão bonito e tão triste. E para quem é branco ou branca, traz assim uma vergonha tão grande. Assim, em 20 minutos não tem um grande diálogo, tem um momento apenas que tem algumas trocas de palavras, mas é só visual, visual, visual. E é muito incrível, assim. A gente acredita muito no cinema, a gente adora audiovisual, a gente curte muito. E quando a gente pensa, vamos fazer algo na nossa favela, é exatamente compartilhar aquilo que a gente vivencia, que a gente conhece. Eu e alguns outros amigos que tocam em cineclube com a gente vivenciavam cineclubes pela cidade, por outros espaços na Baixada Fluminense. Então, quando a gente ficou nessa de vamos fazer o quê? A gente falou, vamos fazer um cineclube. E aí, então, essa é a nossa opção. Através dessas imagens, a gente desconstruir os estereótipos. Eu acho que, basicamente,
essa nossa vontade lá dentro, de conseguir dizer para as pessoas: ei, eu não sou isso. Se você pudesse e quisesse, nós poderíamos ser, inclusive, amigos, né? Amigas, e tá aí lutando juntos por um mundo menos desigual e racista. É isso. Maravilha, Fatinha. Agradeço muito você ter feito essa conversa com a gente. Eu acrescento que essa questão da diversidade, né? Às vezes as pessoas confundem, parece que as lutas identitárias, então gostariam de que isso fosse acabasse como se fosse uma reação, né? Mas na verdade é uma integração, na verdade é uma pluralidade, né? Que já é própria da nossa sociedade, que precisa aparecer, precisa conquistar espaços, né? E Sim. isso vai fortalecer esses laços afetivos, né? Vai fortalecer a sociedade toda, como um todo, né? Isso que eu acho que às vezes as pessoas não percebem, né? Quem é branco, heterossexual, não percebe que isso também é bom para ele, né? Na medida em que ele também vai se enriquecer com essas trocas, com essa diversidade, né? E que na medida que ele também é algo diferente, né? Ele não é o centro ou o modelo, embora, né, exista uma construção histórica e social que acaba identificando esse ser branco, heterossexual, tal como modelo, mas no fundo ele é tão diferente dos demais quanto todos os que são, né? Todos somos diferentes. Eu acho que essa que é a questão importante de ser colocada, né? E Sim. eu agradeço muito você ter falado aí, vida longa ao Cineclube, ao Portal Favelas, né? Que possam crescer, né? Que possam atingir mais gente também, né? E eu costumo deixar as pessoas falarem uma última palavra, e se você quiser dizer alguma última coisa, agradecendo a sua presença mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada. Para mim, poder dizer para as pessoas isso, né? Que nós somos trabalhadores, somos, enfim, namoradas e, inclusive, artistas, que tem muitos poetas maravilhosos, fotógrafos, videomakers na favelas, e acho que o Brasil perde muito com esse número de 65 mil pessoas mortas ao ano, né, gente? Então, eu acho que a minha palavra seria justiça, né, para uma justiça honesta, né, não uma justiça punitivista e vingativa, mas que a gente tivesse esse senso dentro de nós, né, porque é muita injustiça você julgar as pessoas sem você conhecer a luta delas, apenas pela aparência ou pela cor, pela orientação sexual delas. Então, eu agradeço muito e a palavra que eu deixo hoje, especialmente, é justiça. Muito obrigado, Fatinha. E para todo o pessoal aí da Providência, do Rio, de todas as favelas também, desse imenso país. E todos que nos assistiram aqui, agradeço também e fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.